Olá, senhoras e senhores também, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lobo, ou melhor, a Loba Vet. Eu sou consultora de alimentos e responsável técnica. Hoje eu decidi hablar. Sabe quando você tá com aquele negócio assim, engasgado na garganta, sabe? O que eu quero falar é sobre os serviços de inspeção municipal. Uma carta aberta, digamos assim, né? Então vamos ao que interessa. Então, gente, os serviços de inspeção municipal, que a gente chama de SIMs, né? Ou SIM, quando se fala de um especificamente, eles foram criados com o propósito de garantir essa segurança sanitária dos alimentos de origem animal, né, comercializados dentro do limite dos municípios. Em teoria, são ferramentas valiosas para o fortalecimento da agricultura familiar, dos pequenos e médios empreendimentos, o estímulo à formalização das agroindústrias e, principalmente, a valorização da produção regional. E tudo isso sempre como um norte à segurança dos alimentos, obviamente, né? Mas assim, o que está engasgado aqui é que na prática isso está muito distante. E assim, eu quero falar muito também como cidadã mesmo. E lógico, como eu estou ali dentro do meio, estou no meio de todo esse bolo, eu sou transeunte ali, né? Entre os órgãos públicos e as agroindústrias. Assim, não vou falar por todo o Brasil, mas é uma coisa que eu vejo assim que é muito significativa, é que existe uma falta de padronização entre os municípios. E isso, para mim, é uma das coisas que entrava muito, sabe? Não só no meu trabalho, mas quando eu vejo como um todo. O que é essa falta de padronização? Aí cada município funciona de um jeito, com exigências e procedimentos próprios, e isso, querendo ou não, cria um cenário de insegurança política, né? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. E isso gera muitos entraves para os empreendedores. E digo mais, vou mais a fundo aqui. Isso também gera até uma desconfiança em relação à legitimidade dessas inspeções. Pronto, falei. Tô leve. Então, essa ausência de procedimentos técnicos mais unificados, mais padronizados, ele dificulta o reconhecimento também dessa equivalência de segurança dos alimentos entre os territórios, entre os municípios, e inviabiliza, caraca, achei que não ia sair, muitas vezes essa comercialização entre cidades vizinhas, o que é essencial para esses produtores, né? Porque quando eu falo de serviço de inspeção, eu falo de pequenos empreendimentos. Um estabelecimento, uma indústria que está planejando exportar, ele não vai para um serviço de inspeção municipal. E também tem a questão de que os pequenos empreendimentos, eles não suportam a burocracia e os custos de uma regularização sanitária a nível federal. Então, o recurso que eles têm ou é o municipal ou é o estadual, né? O estadual também, dependendo do estado, existe uma burocracia, um custo significativo. Então, assim, para tirar esses produtores da clandestinidade, é o serviço de inspeção municipal, entendeu? Então, assim, essa problemática administrativa, ao meu ver, ela bate muito de frente com a falta de investimento, principalmente por conta das próprias prefeituras. Ela compromete toda a estrutura física e operacional dos serviços de inspeção municipal. Eu sei que muitas das vezes falta veículos, falta equipamentos básicos, falta equipe suficiente, e às vezes, quando se tem uma equipe, não tem capacitação. Só um minutinho. Tá esfriando meu café de tanto que eu tô falando. Quem que vão ser esses fiscais nesses serviços de inspeção? Os médicos veterinários, não é mesmo? E aí, o que eu vejo? Eles ficam muito entre a cruz e a espada, grande parte das vezes, tá, gente? Eu não vou generalizar aqui. Porque
subvalorizados muitas vezes, acumulam funções e eles não recebem o respaldo necessário para fazer uma fiscalização justa, técnica, segura, e sofrem muitas pressões dos próprios gestores, das próprias prefeituras que não investiram nele. E também dos proprietários, dos RTs, porque às vezes eu tenho que dar uma cobradinha ali no negócio que não tá saindo, porque senão pode prejudicar o meu cliente, né? E assim, é possível perceber que isso acaba sendo uma negligência administrativa. E essa negligência administrativa, ela tem consequências graves. Primeira, consequência grave para a saúde pública, porque ela põe em xeque a segurança desses alimentos que são produzidos e comercializados nesses limites. E também ela compromete muitas vezes a própria sobrevivência dessas indústrias, porque muitas vezes os empreendedores eles enfrentam burocracia desorganizada, decisões Gente, eu invento de falar umas palavras complicadas e depois na hora de sair não sai. Decisões arbitrárias. Enquanto esses empreendedores tentam se manter na legalidade, enfrentam toda essa problemática. E o processo regulatório em si, ele é um processo assim, cara, muito tempo, muita dedicação, muito dinheiro, muita estratégia. Mas nem tudo é ruim, assim, sabe? Eu não tô falando assim que o serviço de inspeção é ruim. Não, longe disso. Porque quando os serviços, os SINs, são bem estruturados, eles têm uma importância gigantesca para impulsionar o desenvolvimento regional. E também ele acaba sendo um instrumento de fomento à economia local, a preservação das tradições alimentares, sabe? Principalmente quando esses pequenos empreendimentos são da agricultura familiar, fortalecimento da cultura desse território, sabe? É uma coisa que tem um impacto social, não só financeiro, mas social muito grande também. O SIM, quando ele funciona corretamente, ele garante o acesso da população a alimentos mais seguros. Então, assim, eu vejo que o problema ele é muito complexo, então não tem como a solução ser simples também. Mas tem muitas camadas, né? Que, enfim, se eu fosse ficar falando aqui, eu nem sei também. Eu tô falando mais do meu ponto de vista também. E eu vou falar a verdade, assim, eu não sei como isso pode ser resolvido. Eu sei que é uma coisa complexa, mas também eu tenho certeza absoluta que no meio científico e acadêmico isso já tem sido discutido em eventos científicos, isso com certeza já está sendo debatido em artigos científicos, porque eu tô meio que falando assim, uma coisa que tá talagada aqui, entendeu? Eu não parei pra pesquisar tão a fundo nesse sentido sobre essa questão das soluções. Inclusive, se você sabe de algum fato científico que está sendo discutido a respeito disso, comenta aqui que eu quero muito saber. Mas assim, de fato, eu tenho certeza que para resolver isso, são conjuntos de ações a curto, médio e longo prazo. Isso é básico, né? Que tem que ser amplamente debatida entre os pesquisadores, entre os gestores públicos, os profissionais da área e a sociedade civil organizada, né? E toda a sociedade que ela sofre influência direta ou indireta sobre essas questões sanitárias dos alimentos, né? Sem diálogo, nada avança. Vamos falar a verdade? Um bom caminho seria construir canais diretos de comunicação com todas essas áreas, porque todo mundo, de alguma forma, é afetado por toda essa engrenagem que move a segurança dos alimentos. Eu queria deixar claro aqui que eu sou super, ultra, mega power a favor dos serviços de inspeção municipal, mas para eles atingirem todo o potencial benéfico que eles têm, tem um caminho muito longo pela frente e isso tem que partir um pouquinho, um trabalho de formiguinha de todas as partes que estão envolvidas, porque
É preciso democratizar melhor esse controle para que haja uns serviços de inspeção com mais responsabilidade, com mais ciência, mais respeito e estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Por favor, eu peço para vocês que curtam esse vídeo, que me sigam aqui, porque esse é um dos meus primeiros, se não o primeiro, vídeo aqui no meu canal no YouTube. Quero falar sobre questões variadas sobre esse assunto, então me seguir me ajuda muito. Então é isso, comente aqui o que vocês acharam, se tem alguma coisa importante que eu não falei, se vocês concordam, se vocês discordam, eu quero muito saber. Muito obrigada e até mais. Um beijo, tchau, tchau.